Os turistas agora se assustam. No fundo da praça, uma correria e começo de pânico. Ouvem-se apitos. As portas de aço descem com fragor. As canções das escolas de samba prosseguem mais vivas, sinfonizando o espaço perene. A inglesa velha está afobada, puxa a família, entra por uma porta semi-cerrada. Marcaram uma música. Pra que chorar? É tempo de samba com empolgação. Vamos recordar Rosinha encantando. Alô, pensantes, da onde aqui? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do Sem Linguagem do YouTube. Mais uma vez, dentro do projeto Clube do Conto Vega, em que nós lemos e discutimos um conto por dia durante todo o mês de abril. Chegamos então ao nosso 13º dia de projeto, quase na metade da nossa corrida de abril, lendo bastante coisa e discutindo também bastante coisa. O conto de hoje é A Morte da Porca Estandarte, de Aníbal Machado. Mas, antes de a gente começar a nossa discussão, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, de assinar as notificações, de ativar as notificações, deixar um comentário o que você achou desse conto, o que você quer achar dos textos que a gente tem sugerido para vocês, e de compartilhar com alguém que sabe, que você sabe que vai gostar de discutir contos, ou algum texto específico, alguma discussão específica, né? Mas que a gente tem chegado no canal por conta desse projeto. O Ser Linguagem também tem outros quadros, como o índice acadêmico e outros tipos de vídeo e temas que são discutidos, mas durante o mês de abril está inteiramente dedicado a discutir contos e literatura, tá bom? Bom, feita essa chamada para que vocês possam compartilhar o vídeo, curtir, enfim, se inscrever, vocês devem ter reparado que a nossa vinheta mudou um pouco de tom, né? Assim como em Olhos d'Água, a gente começou ouvindo uma música que abriu o nosso vídeo, que chamou a nossa vinheta. E essa música é um samba. É o samba enredo da Imperatriz Leopoldinense de 1975, que foi inspirado no conto que dá a nossa discussão hoje, que é A Morte da Porca Estandarte. Então percebam que desde 75, né, desde um pouco depois de uma das publicações da Morte da Porca Estandarte, nós temos já uma interdiscursividade ou uma intertextualidade muito forte com o texto, com base no samba enredo da Imperatriz. Mas não é só no samba que o conto apareceu. Recentemente, a novela Bom Sucesso, novela das 7, a Morte da Porca Estandarte também foi comentada pelo personagem do Antônio Fagundes, quando a personagem da Grazi Massafera corria perigo. Um pouco antes disso, numa outra novela também da Globo, a própria Morte da Porca Estandarte sendo encenada na tela da televisão. Então é um conto que já repercute bastante na mídia tradicional e que a gente trouxe para cá para a gente afunilar algumas discussões que já vieram sendo levantadas por outros contos, né? Então vamos começar com o nosso resumo. O que é que essa história conta para a gente? A gente se deparou com um texto razoavelmente longo, né? São mais ou menos umas 8, 9 laudas no computador, para quem conseguiu ler pelo link que a gente deixou aqui. Inclusive aqui na caixa de descrição eu vou deixar um vídeo em que o conto é narrado por um ator e também o link do nosso Essa Linguagem Podcast. O episódio demorou para sair hoje, mas saiu na voz de Thiago de Almeida, que é um dos seguidores do Ser Linguagem, que sugeriu o conto para a gente discutir. Então quem quiser ouvir também a história, tem duas opções para poder contemplar essa outra dimensão do conto, tá? O conto ele é narrado por um narrador onisciente, que ora é intruso, né? Então ele sabe o que se passa na cabeça das personagens, mas para além disso ele questiona, ele debate, ele faz perguntas, ele às vezes cumpre o papel do leitor fazendo perguntas em relação aos nossos personagens. Ele não chega a interferir diretamente na história, mas ele faz esse papel de intrusão, de intromissão, de debate, apesar de ser onisciente, tá? E a gente também tem um processo de intertextualidade muito forte no texto, ao longo dele, especialmente mais para o final, quando letras de sambas da época da publicação do conto começam a atravessar o enredo e contar a história junto com o próprio texto do Aníbal Machado. Então nós temos esse processo de intertextualidade que vai aumentando ainda mais a significação do conto dentro do cenário, que é um baile de carnaval. Então vamos ver o que acontece, né? Começamos com a apresentação de um personagem sem nome. Ele é descrito basicamente como o negro. Aliás, nós não temos necessariamente um personagem protagonista homem que tenha nome. E isso cumpre um papel narrativo. Ele é um estereótipo. Ele é um estereótipo construído pelo autor e pelo narrador onisciente para que a gente possa encaixá-lo dentro de qualquer personalidade pertencente à raça ou à classe social que está sendo descrito nesse conto.
nós temos o negro. Ele está na Praça 11, no Rio de Janeiro, num baile de carnaval, vendo escolas de samba ou cordões passando por essa praça. E ele espera uma certa escola, a escola de Madureira, que é pela qual a Rosinha, sua namorada, vai desfilar. Só que ele está ali não para prestigiar a Rosinha, na verdade ele está ali para vigiá-la, para averiguar se de fato ela vai desobedecer a ordem dele, seu namorado, que foi de não desfilar. E se ela vai desobedecer e vai desfilar de fato, e com que roupa ela vai, e quem vai desejar a Rosinha, e o que ela vai fazer para poder seduzir para os homens dentro desse baile de carnaval, dentro dessa festa carnavalesca. Então nós temos dois pontos de tensão narrativos muito fortes. Nós temos o próprio carnaval, aquela confusão, aquela muvuca, e a tensão dentro da cabeça desse personagem que vai crescendo até que a gente chegue num fluxo de consciência no final do conto. Então nós temos esse momento de que ele vai passando pela raiva, pelos ciúmes, ele chega a pensar em ir embora, mas não vai, ele recusa os flertes de outras mulheres do local, algumas brincadeiras, tudo isso em nome da raiva que ele sente porque Rosinha vai desfilar. Ele chega a torcer para que haja uma festa, uma tempestade, para que o vestido dela estrague, que assim as coisas vão dar errado. Então a história segue dessa forma, até que de fato Rosinha sai nessa festa de carnaval, mas no mais repentino momento do conto, uma moça é morta. E a gente remete diretamente ao título, né? O título é um spoiler. A morte da porca-estandarte. Quem é a nossa porca-bandeira? Quem é essa nossa porca-estandarte? Rosinha. Ela é morta. Nós logo imaginamos que é pelo próprio negro. Ele mesmo deve ter matado a Rosinha num acesso de ciúmes, o que vai se confirmar mais para frente. O que chama a atenção entre essa descrição do clímax e o próprio clímax é tudo que acontece ali no meio, né? As mães que acham cada uma que sua filha foi quem foi morta, as pessoas que correm de um lado para o outro, aquela confusão na Praça 11. Então tudo isso faz parte de uma construção narrativa do personagem que vai encaminhando para o fim, que é quando a própria porca-estandarte é morta, sozinha, e só tem seu próprio assassino como alguém para chorar a morte dela. E aí nesse final de conto ele passa por um fluxo de consciência que faz parte também da estratégia do Aníbal Machado, que é de entrar na cabeça do personagem conforme a tensão do conto vai crescendo. Feito esse resumo, eu vou dividir a nossa análise em 3 pontos. O ponto da raça, do gênero e do social. Bom, no ponto da raça, como eu já antecipei no nosso próprio resumo, nós temos a construção de um estereótipo. O negro. Mesmo os outros homens pelos quais esse negro tem um certo ciúme em relação a Rosinha, tem nome. Nós temos lá o Jerônimo, né? Nós temos outros homens que são nomeados e que podem ter interesse pela Rosinha. Mas esse negro, esse personagem protagonista, ele não tem nome. Tampouco Rosinha tem sobrenome. Tampouco Rosinha tem algum tipo de filiação. Nós temos uma construção de raça que sendo construída pelo Aníbal Machado numa época em que o racismo ele era muito mais... Não, dizer que muito mais talvez seja meio generoso da minha parte. Ele era mais descaradamente violento. Não que ele não seja descaradamente violento hoje, mas o conto ele revela essa diferença de classe e raça muito demarcada na sociedade carioca dessa época. E nós temos alguns traços dentro do conto que revelam essa estereotipação de raça que o Aníbal Machado ou retrata ou perpetua. Essa, inclusive, é uma das críticas que a gente pode construir com base no conto, né? E é uma das perguntas que eu vou fazer para vocês. Vocês acham que o conto do Machado, do Aníbal Machado, ele tem muito mais de denúncia ou de perpetuação? O que ele está fazendo é demonstrar um problema social, de fato, ou asseverando, continuando esse problema social, continuando e perpetuando uma imagem social do negro relacionada ao que eu vou dizer agora. Nós temos desde o começo da narrativa até o fim a construção de uma pessoa que perde completamente a razão. Uma pessoa que é suplantada pelas emoções, que é tomada pelos sentimentos e pelas sensações, pelos instintos. Não parece uma descrição meio animalesca? Nós temos então pessoas negras sendo descritas ao longo de todo o conto como sendo pessoas tomadas muito mais pelas emoções do que pela razão, remetendo a uma espécie de primitivismo dessa sociedade, dessa massa popular que é reunida naquele lugar. Então observe como que essa construção inicia-se com o próprio negro, mas não para nele. Como nós temos, por exemplo, as mães que correm desesperadas, chorando por suas filhas, achando que os namorados delas a mataram-nas
quando na verdade isso não aconteceu, e elas fazem esse escândalo antes de ter certeza do que houve de fato. Então, nós temos vários acontecimentos ao longo da narrativa que tentam remeter a imagem da pessoa negra como ligada à falta de razão, a um certo tom de, com perdão a palavra, isqueirismo. Então, observa como que essa construção racial é feita e ela encontra um detrimento, encontra um contraponto nos turistas ingleses. Nós temos uma certa altura do campeonato, né, do evento carnavalesco, em que uma família de ingleses guiada, turística, né, guiada por algum brasileiro, está no local do carnaval e se refere às pessoas que estão ali como se fossem animais em exposição, um verdadeiro safari. Qualquer semelhança com Get Out não é mera coincidência. Então nós temos, por exemplo, a filha dos ingleses perguntando se poderia dançar com os negros. E a mãe dos ingleses falando que eles devem tomar cuidado porque qualquer coisa eles avançam. E temos uma baiana que, irritada com essa fala, percebe que quem fala para essa inglesa: quem tem que ter medo de vocês somos nós não somos bichos, nós somos gente. Só que essa fala da baiana, ela é descrita pelo Aníbal Machado com uma linguagem extremamente oralizada. Então, nós não é bicho. Então, qual é o compromisso do autor em transformar a linguagem da baiana no texto de forma extremamente oralizada, enquanto que os gringos são descritos como uma linguagem erudita ou entre aspas, gramaticalmente bem escrita? Nós temos um interesse narrativo aqui que reflete uma construção social, uma construção de raça que o autor está fazendo dentro desses personagens, né, dentro dessa história. E tudo isso vai remetendo a uma ideia de primitivismo. Então nós temos os gringos ali cumprindo um papel narrativo de fazer um contraponto a essas pessoas negras que estão festejando de maneira quase animalesca primitiva uma festa popular numa praça popular. Então essa construção de raça traz na escritura de Aníbal Machado esse peso racializado. Então essa é uma das dimensões de análise que eu trouxe para vocês. A outra dimensão, que é inegável, que é uma das primeiras que se revela no conto, é a dimensão do gênero. Eu imagino que eu estou aqui, na verdade, tentando trazer para vocês algumas hierarquias que o Aníbal Machado constrói no seu texto. Existe uma hierarquia racial e agora existe uma hierarquia de gênero, em que os homens são donos dos corpos das mulheres, dentro desse texto. Aqui eu tenho uma esperança de que isso tenha sido uma crítica social, mais do que mais um elemento da primitividade da raça que ele quis impor, que ele quis descrever, ou que a esperança de que foi, na verdade, uma crítica social. Até porque ela é feita de maneira muito descarada e vai ficando cada vez mais forte ao longo da narrativa, né? Então, nós temos algumas frases, por exemplo, como sua agonia vem da certeza de que é impossível que alguém possa olhar para a Rosinha sem se apaixonar. Ou melhor, aquele corpo já lhe foi prometido, será dele mais tarde. Então, observa como que a construção de gênero é feita para que as mulheres sejam objetificadas desde o começo da narrativa. Quer outro exemplo textual? Nós temos falas como: é mulata, deve ter 18 anos, porque tem coxas firmes. Os seios dela estão tremelicando. Essa gostosura de raça. Tudo isso, todas essas descrições, são feitas por pessoas que não veem as mulheres, veem os estandartes. Então imagina, nós temos um mutirão na Praça 11. A única coisa que se consegue ver são as bandeiras passando pela praça. Não se vê as porcas bandeiras de fato, porque tem muita multidão. E pelo tremelicar das bandeiras, pelo movimento dos estandartes, os homens começam a deduzir ou a palpitar sobre os corpos dessas mulheres. Aquela bandeira está se movendo rápido demais, deve ser uma jovem de coxas firmes, 18 anos. Então, observe como que a mulher é objetificada, mesmo quando ela não é vista. E isso vai piorando ao longo da narrativa, quando nós chegamos, por exemplo, no caso da própria morte da Rosinha, quando ela é declarada morta, que gritam morta, né, mataram uma moça, e todas as mães ficam horrorizadas, porque os namorados das suas filhas podem ser os autores desses crimes. Né, são os noivos fatais. E aí você para pensar, fazendo um paralelo com outros textos do nosso projeto, como A Fugitiva e A Pensão, em que houve violência entre homens e mulheres, né, de homens para mulheres, aqui essa violência chega no limite da humanidade, de fato na própria morte. E a gente percebe que não foi só o negro que matou Rosinha. Na verdade, qualquer homem negro
fogueira que não cabe qualquer mulher negra dentro dessa festa carnavalesca popular na Praça 11. Então, observem como que, desde o começo da narrativa, essa hierarquia de gênero também é colocada de modo que a mulher está sendo denunciada, ou melhor, de modo que o rebaixamento da mulher está sendo denunciado nesse conto. E aí eu vou realmente esperançar que foi uma denúncia e não uma perpetuação ou uma associação à raça, como eu falei no primeiro ponto, tá? Então, essa foi a segunda dimensão que eu quis trazer para vocês discutirem. E a última dimensão, para esse vídeo não ficar maior do que já está ficando, é a dimensão social ou sociogeográfica. Por quê? Nós estamos num cenário do Rio de Janeiro. O próprio Aníbal Machado escreve a partir do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro nós tivemos, no começo do século XX, algumas reformas urbanísticas que levaram as pessoas de classes mais baixas, majoritariamente negras, para os morros e para as favelas. Então nós temos prefeitos cariocas, por exemplo, que resolvem destruir cortiços e pensões, alargar avenidas, criar ruas e avenidas como a Atlântica e a Beira-Mar, e assim fazendo com que a cidade ganhe um ar mais europeu, mais parisiense, afastando ainda mais as pessoas de cortiço e de classes mais baixas para cima dos morros, né? Como o Morro da Providência, que antes era o Morro da Favela. Então a gente percebe que essa ocupação geográfica, ela reflete-se no texto do Aníbal Machado, quando ele descreve em alguns pontos o que está acontecendo espacialmente naquele lugar. Logo no começo, quando ele pergunta de que adiantaria o negro olhar para a Central se Madureira era tão longe, ele se refere à Avenida Central, onde os carnavais das pessoas chiques, da alta sociedade, aconteciam a partir do momento em que a Praça 11 foi inaugurada pela prefeitura para ser o palco das festas populares, da massa. Então, o pobre tem um lugar para festejar, que é a Praça 11. O rico também tem, que é a Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco. Então, nós temos essa diferenciação espacial que reflete uma hierarquia socioeconômica geográfica. E essa hierarquia se reflete, por exemplo, no ideário social de que na Praça 11, em tempo de carnaval, só havia confusão. Daí não havia nenhum susto quando anunciam matar uma moça. Quem se assusta é quem já está ali, quem já é massa, quem já é populacho. Quem não está ali espera que aquilo realmente aconteça. Quer um exemplo? Os gringos, os turistas, tinham uma estratégia pré-pronta ou preparada para fugir quando acontecesse uma confusão. Eles somem para uma porta semi-cerrada. No meio de uma confusão, como é que eles conseguem saber exatamente para onde ir? Senão, se eles já antecipassem que há uma confusão, tipicamente há confusões naquela praça. Então, nós temos essa construção social que reflete uma hierarquia econômica e geográfica em que a cidade demonstra, por meio de políticas públicas, onde é o lugar de cada um. Então, no conto do Aníbal Machado, nós temos pontos para serem discutidos e pensados sobre hierarquia social, geográfica, econômica, hierarquia de gênero, hierarquia racial. E, embora eu tenha dividido aqui para que fosse mais didático, que fosse mais possível a gente fazer essa discussão, são três dimensões que estão completamente associadas. Não consigo descolar uma da outra quando a prática de análise social se coloca. E aí a gente para pensar em todas as camadas de interpretação que esse conto tem e que a gente pode ainda mais aprofundar aqui um campo de comentários. Esse é um dos contos que eu já levei para a sala de aula, já discuti com alunos de ensino médio, e eu super recomendo justamente para trazer pelo menos uma dessas discussões, com uma mais evidente, que é a diferença, a hierarquia de gênero, né? Quando homens são violentos com mulheres e essa violência é tida como um comum, normal ou banalizada nesse cenário. Bom, acho que no mais que a gente pode falar sobre esse conto, a gente continua aqui no campo de comentários. É um conto forte, é um conto pesado, né? Não à toa ele está aqui, ele conversa com contos também que tem pontos de discussão bastante densos. E eu espero que traga para vocês alguns pretextos para a gente continuar essa conversa nesse nosso grande fórum de textos aqui embaixo. Certo? Bom, nos vemos amanhã no Ser Linguagem Podcast com mais um conto e à noite com mais uma discussão aqui no YouTube. Show? Até mais. Tchau.